Este é o quarto vídeo da série O Feitiço dos Sonhos e da Mente. Se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores intitulados O que é real, Kant, as duas realidades e o mundo dos sonhos, eu fortemente recomendo que o faça para melhor alcançar um processo expansivo de raciocínio sobre os sonhos. O poder da mente. O poder mais significativo da mente inconsciente é a sua capacidade de criar seres em nossos sonhos. Surpreendentemente, pode reconstruir meticulosamente as pessoas que conhecemos. Pode até reconstruir os mortos com detalhes incríveis. Você tem alguma ideia de como criar um ser? Você não saberia por onde começar. Somente deuses podem fazer seres. O que a Bíblia diz sobre a criação dos seres? Em Gênesis 2.7 diz que Deus criou Adão do pó. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. A mente inconsciente não precisa de nenhuma poeira ou respiração para criar um ser. A mente inconsciente pode criar um ser com uma mente autônoma, a partir de seus próprios pensamentos. Na verdade, a mente inconsciente pode criar mundos inteiros a partir de seus próprios pensamentos. Exatamente nesses termos, por que não imaginar Deus de uma maneira totalmente diferente da imagem abraâmica convencional? Deus não criou o universo do nada e, subsequentemente, fez seres vivos do pó do mundo criado, como a Bíblia afirma. Em vez disso, Deus, a mente inconsciente cósmica, criou o mundo dos seus próprios pensamentos. Cada um desses pensamentos é sintaticamente uma rede zero, um ponto, uma singularidade, um nada. Então, em certo sentido, Deus criou o universo do nada, mas este é um nada muito diferente daquele implícito na Bíblia. É uma rede matemática analítica. Então Deus, o Deus inconsciente, visando se tornar consciente de algo, criou seres para povoar o mundo, novamente, com seus próprios pensamentos. Deus e seus pensamentos são tudo o que existe. Ambas as coisas tinham exatamente a mesma ontologia. Eles foram feitos a partir dos pensamentos de Deus, que matematicamente são ondas sinusoidais, também conhecidas como luz, ou seja, energia pura em si mesma. A diferença entre o mundo e os seres nele, do ponto de vista da mente sonhadora inconsciente, buscando se tornar consciente, é que a mente sonhadora usa o mundo como um mero pano de fundo estático, ao passo que parece executar uma simulação dinâmica constante dos seres de primeiro plano, com os quais povoou o mundo, inclusive simulando sua fala e comportamento. Será que o inconsciente acompanha cada ser, se lembrando habilmente de manter cada ser se comportando e falando de maneira consistente? Ou o inconsciente, de certo modo, cria seres autônomos, com suas próprias almas, por assim dizer, com base em simulações de pessoas que conhecemos? Esses seres criados, então, operam independentemente. Poderíamos nos imaginar existindo fora de nossa mente, no mundo real, como doppelgangers, duplos, das pessoas de quem são simulações. Os seres criados pelo inconsciente residem na própria mente de uma pessoa. Eles podem escapar da mente e entrar no mundo real? A princípio, isso parece extremamente improvável, se não impossível, mas talvez uma análise mais detalhada revele muito mais espaço para o mundo privado dos sonhos interagir com o mundo público da matéria. O psicólogo Julian Jaynes escreveu: onde ocorre a consciência? Todos ou quase todos respondem imediatamente na minha cabeça. Isso ocorre porque, quando introspectamos, parecemos olhar para um espaço interno em algum lugar atrás de nossos olhos. A não necessidade fenomenal em localizar a consciência no cérebro foi mostrada por vários casos anormais em que a consciência parece estar fora do corpo. Um amigo que sofreu uma lesão cerebral frontal esquerda na guerra recuperou a consciência através de uma experiência fora do corpo enquanto se percebia estar no canto do teto de uma enfermaria do hospital
olhando para baixo euforicamente, para si mesmo na cama envolto em bandagens. Aqueles que tomaram dietanolamina de ácido lisérgico comumente relatam experiências semelhantes fora do corpo ou exossomáticas, como são chamadas. Estamos todos acostumados a pensar que nossa mente está localizada atrás de nossos olhos, embora curiosamente as pessoas do mundo antigo pensassem que a mente estava localizada no coração, demonstrando que onde os humanos escolhem localizar a mente é arbitrário e cultural e não biológico. A maioria das pessoas incentivadas pela ciência acredita que a mente é uma atividade que ocorre dentro do cérebro físico, portanto é algum tipo de força material. Mas a mente não está no cérebro. Além disso, não está em lugar nenhum do mundo físico. A mente é, na verdade, uma entidade imaterial, não local, fora do espaço-tempo e, portanto, é absurdo dar a ela qualquer localização física local. Assim, a mente, porque não está restrita a uma parte específica do espaço-tempo, como o cérebro físico, deve ser pensada como estando localizada em todo o espaço-tempo. Ou melhor, não está localizada em nenhum lugar do espaço-tempo, mas é isso que permite que ela se conecte a qualquer parte do espaço-tempo, não estando limitada por esses parâmetros. O cérebro é o nó físico imaterial no espaço-tempo por meio do qual a mente costuma operar em relação ao espaço-tempo. No entanto, a mente em si não está no espaço-tempo. Não é um objeto físico, mas pode se conectar a um objeto físico por meio da matemática ontológica de Fourier, conectando o domínio da frequência da mente ao domínio do espaço-tempo dos corpos. As experiências fora do corpo provam que nossas mentes podem acessar qualquer parte do espaço-tempo. Podemos ter qualquer ponto de vista que quisermos. Nosso ponto de vista padrão é obviamente aquele baseado em nossos olhos físicos, em nosso corpo físico local, mas não estamos confinados ou limitados a esse ponto de vista. Aqueles com mentes fortes podem aprender a localizar seu ponto de vista em qualquer lugar. A realidade funciona em termos de corpos físicos localizados no espaço-tempo e mentes não físicas localizadas em uma singularidade mental fora do espaço-tempo. As mentes se ligam aos corpos, mas não estão nos corpos. A mente, por padrão, parece estar no cérebro, mas isso na verdade é apenas porque os olhos, ouvidos, boca e nariz estão todos posicionados na cabeça e se conectam ao cérebro. Se os olhos, ouvidos, boca e nariz estivessem localizados em outra posição, é onde a mente pareceria estar localizada. Os antigos associavam o coração à mente porque consideravam o coração a fonte do sangue vital e o órgão para bombear o sangue pelo corpo. Portanto, era o centro da vida humana. Se sua mente consciente, desfrutando de uma experiência extracorpórea, pode estar localizada em qualquer lugar, o mesmo pode acontecer com a sua mente inconsciente, exatamente pelas mesmas razões. Em um sentido real, os mundos e seres que criamos em nossos sonhos estão em toda parte. A razão pela qual os outros não podem vê-los é que esses mundos e seres construídos têm um sinal de baixa amplitude, energia incrivelmente baixa, em comparação com os sinais produzidos pelo mundo físico e as criaturas físicas nele. Leibniz disse: Os cartesianos cometeram um erro grave ao negar a existência dessas percepções, das quais não temos clara consciência. Nossas mentes estão absolutamente cheias de conteúdo, mas apenas uma pequena quantidade dele é admitida à consciência. Quase todo o conteúdo é ignorado, e isso atrapalha, é apenas ruído. A consciência funciona como uma válvula redutora para permitir que nos concentremos no quadro geral. Ela ignora todos os outros conteúdos, mas o inconsciente não. Ele vê tudo. Aldous Huxley escreveu: Cada pessoa é a cada momento capaz de se lembrar de tudo o que lhe aconteceu e de perceber tudo o que está acontecendo em todo o universo.
A função do cérebro e do sistema nervoso é nos proteger de ser oprimidos e confusos por esta massa de conhecimento amplamente inútil e irrelevante, fechando a maior parte do que deveríamos perceber ou lembrar a qualquer momento, e deixando apenas aquela muito pequena e especial seleção que provavelmente será útil na prática. De acordo com essa teoria, cada um de nós é potencialmente uma mente maior que percebe menos do que poderia. Mas, na medida em que somos animais, nosso negócio é sobreviver a todo custo. Para tornar possível a sobrevivência biológica, a mente em geral deve ser canalizada através de válvulas redutoras do cérebro e do sistema nervoso. O que sai do outro lado é um mísero filete do tipo de consciência que nos ajudará a permanecer vivo na superfície deste planeta em particular. Grande parte das pessoas, na maioria das vezes, sabe apenas o que sai da válvula redutora, sendo isso o que é consagrado como genuinamente real pela língua local. No estágio final da ausência do ego, há um conhecimento obscuro, de que tudo está em tudo, que tudo é na verdade cada coisa em si. Isso é o mais próximo, suponho, que uma mente finita pode chegar a perceber tudo o que está acontecendo em todos os lugares do universo. Cada um de nós tem acesso a tudo, mas nossos próprios sinais estão, é claro, mais próximos do que cremos ser agora, e assim, direta e imediatamente experimentados por nós, são eles que nos ocupam e nos preocupam. Leibniz disse: pois todo o espaço está preenchido, portanto, toda a matéria está conectada. E, em um plenum, ou espaço preenchido, todo o movimento tem um efeito sobre os corpos em proporção a esta distância, de modo que não apenas todo o corpo é afetado por aqueles que estão em contato com ele e respondem de alguma forma a tudo o que acontece com eles, mas também por meio deles o corpo responde aos corpos que lhe são adjacentes e sua intercomunicação chega a qualquer distância. Consequentemente, todos respondem a tudo o que acontece no universo para que quem viu tudo possa ler em cada um que está acontecendo em todos os lugares e até mesmo o que aconteceu e o que vai acontecer. Ele pode descobrir no presente o que está distante tanto no que se diz respeito ao espaço quanto ao que se diz respeito ao tempo. Todas as coisas conspiram, como disse Hipócrates. Uma alma pode, entretanto, ler em si mesma apenas o que está ali representando distantemente. Ela não pode abrir todas as suas dobras de uma vez, porque ela se estende ao infinito. Assim, embora cada mônada criada represente todo o universo, ela representa mais distintamente o corpo que lhe pertence especialmente e do qual constitui a inteléquia a potencialidade plena. E, como este corpo expressa todo o universo através da interconexão de toda a matéria do plenum, a alma também representa todo o universo ao representar este corpo, que pertence a ele de uma maneira particular. Pode parecer que estamos hermeticamente fechados dentro de nossas próprias mentes. De fato, é verdade que estamos todos mentalmente interconectados e todo o universo está aberto e acessível para nós. Mas filtramos quase tudo porque somos, em relação à Terra, criaturas corporais e não precisamos de todos os dados do universo para levar a cabo nossas vidas humanas, geralmente enfadonhas. Pense em cada mente como um transceptor, um dispositivo que combina um emissor e um receptor. Ele transmite e recebe. Cada mente transmite para todo o universo, mas a mente que recebe suas transmissões com muito mais força do que qualquer outra mente é ela mesma. Todos nós ouvimos nossos próprios pensamentos com incrível poder e clareza. E isso automaticamente reduz nossa capacidade de sintonizar as transmissões de qualquer outra mente. Nós recebemos continuamente as transmissões de todas as outras mentes, mas então simplesmente filtramos tudo isso. É apenas barulho e distração. Nada atinge o nível de consciência, exceto em circunstâncias excepcionais.
Todas as experiências paranormais dizem respeito à nossa capacidade de sintonizar repentinamente as transmissões de outras mentes e a sintetizar, as transformando em algo relevante e inteligível dentro de nossa realidade ao alterar a fonte original. A normalidade diz respeito à nossa capacidade de filtrar todas as transmissões, exceto as de nossas próprias mentes. Os doentes mentais estão em apuros porque seus filtros quebraram e eles estão recebendo e levando a sério as transmissões de todos os lugares. Esquizofrênicos ouvem vozes ordenando-os. Eles não podem se concentrar no sinal de realidade. E, em vez disso, estão constantemente mixando sinais que, em pessoas normais, são bloqueados ou filtrados. Portanto, os nossos sonhos estão de fato todos disponíveis universalmente, mas no curso normal dos eventos, apenas nossas próprias mentes os detectam. Precisamos sair do nosso caminho para interceptar os sonhos dos outros. Seu sinal, sua amplitude, é insignificante em comparação com o sinal do mundo real. A forma mais óbvia de detecção é por meio da telepatia onírica. A telepatia dos sonhos é a suposta capacidade de se comunicar telepaticamente com outra pessoa, enquanto ela está sonhando. A primeira pessoa nos tempos modernos a documentar o sonho telepático foi Sigmund Freud. Hudson escreveu: Se então a condição passiva ou subjetiva do agente é necessária para a transmissão bem-sucedida de sugestões telepáticas ou comunicações, ou se é a melhor condição para tal propósito, segue-se que, tanto mais perfeitamente que condições for atingidas, mais bem-sucedido será o experimento. Como já observamos, a condição do sono natural é manifestadamente a condição mais perfeitamente passiva que pode ser atingida. É necessariamente perfeito, pois todos os sentidos objetivos estão adormecidos e a mente subjetiva é livre para agir de acordo com as leis que a governam. Essas leis são, é verdade, pouco compreendidas, mas isso já foi demonstrado, a saber que a mente subjetiva é controlável pelo misterioso poder da sugestão e está sempre mais ativa durante o sono. Somos mais capazes de nos sintonizar com outras mentes apenas quando a atividade de nossa consciência está totalmente desligada. Nossa consciência agora em estado passivo consome o sinal produzido pela mente inconsciente, mas também tem o escopo de consumir os sinais produzidos por outras mentes inconscientes, ou seja, para assistir os sonhos de outras mentes. Hudson escreveu: Teoricamente, então, descobrimos que as condições mais perfeitas para o transporte ou recepção de impressões telepáticas ou comunicações é o do sono natural. A consciência traz autoconsciência, e é exatamente a autoconsciência que falta ao inconsciente. A mente inconsciente é treinável, ela pode aprender, mas o que ela ensinará? Precisamos de consciência para ensinar a mente inconsciente e liberar o seu poder divino. Mas a consciência não conhece as capacidades do inconsciente, portanto, não pode ensinar e dirigir com qualquer autoridade e confiança. Hudson escreveu: A questão que permanece a ser resolvida é se é possível para o agente ou operador controlar a sua própria mente subjetiva durante o sono corporal, de forma a obrigar ou induzir e a transmitir a mensagem desejada ao subconsciente do paciente. Pode-se muito bem inferir que esse poder deve ser possuído, quando levamos em consideração a lei geral da sugestão, juntamente com o fato de que a mente subjetiva é perfeitamente passiva de controle por autossugestão. Se a lei da sugestão é válida e universal, a conclusão irresistível é de que este poder é inerente ao homem, mesmo sem um fato experimental para sustentar. Felizmente, não devemos fazer conjecturas a respeito dessa importante questão. A literatura de experimentos psíquicos está repleta de fatos demonstrativos. A mente consciente controla a mente inconsciente por meio de sugestão. A mente consciente não faz nada além de dar sugestões, ou você pode dizer instruções, comandos, ordens ao inconsciente.
A mente inconsciente é o aluno perfeito, o aprendiz perfeito. Ele adora ser ensinado. O problema é que não há discriminação, não há julgamento. Se você o alimentar com lixo, ele aprenderá avidamente com lixo. As pessoas ensinam às suas mentes inconscientes as coisas mais patéticas, geralmente ligadas à religião e ao entretenimento, e sempre evitando escrupulosamente matemática, filosofia, ciências e qualquer coisa difícil e exigente. Por quê? Porque eles têm uma consciência degradada, infectada por uma série de crenças, opiniões e especulações feitas pelo homem. Nada danificou mais a psique humana do que a crença religiosa, que se transformou na adoração de monarcas, papas, profetas, sumos sacerdotes, gurus, ditadores, os super ricos, celebridades e influenciadores. A religião dominante e o capitalismo feroz usa esse mecanismo. Na verdade, os eventos físicos do mundo objetivo são, eles próprios, simplesmente eventos mentais, uma vez que o mundo objetivo é construído e sustentado por todas as mentes existentes. O mundo real parece objetivo, porque todas as mentes estão sonhando coletivamente e não individualmente, ou seja, todas estão participando do mesmo sonho. É um sonho compartilhado em vez de um sonho privado. Mas não há nada que nos impeça de inserir o conteúdo do sonho privado no conteúdo do sonho compartilhado. Na verdade, por padrão, esse conteúdo deve ser entendido como existindo dentro do sonho compartilhado. Se existe um relacionamento especial entre duas pessoas ou pequenos grupos de pessoas, eles podem de fato ser capazes de entrar em sonhos compartilhados privados para o grupo. E esse é o principal motivo pelo qual eu costumo dizer que alguns leões despertos podem despertar em grande quantidade leões adormecidos que influenciam as ovelhas que estão indo para o caminho errado. Algumas pessoas conhecidas como paranormais, médiums, clarividentes, sensitivos, fortes e intuitivos e assim por diante, podem naturalmente estabelecer um relacionamento forte com outras pessoas. Em contraste, a maioria das pessoas em circunstâncias normais não tem a capacidade de manter um relacionamento teleempático forte com os outros. Eles estão sujeitos a uma contrassugestão massiva ou seus cérebros simplesmente não estão conectados de uma forma receptiva para facilitar as conexões mentais necessárias. Eles, portanto, precisam ser treinados para pensar diferente, ou ser submetidos à hipnose, ou ser ajudados com aparelhos ou drogas para superar quaisquer resistências físicas. A chamada ciência apresenta uma contra-sugestão imensa para qualquer um desses fenômenos e convence a mente inconsciente a não os tentar. Assim, rapidamente concluímos que são impossíveis. Se as pessoas acreditam que são impossíveis, então são impossíveis. Da mesma forma que elas acreditam que isso pode ser feito, então tudo pode mudar. Uma antiga humanidade teve muito maior poder mental do que a humanidade atual. Ela teve total confiança no poder da mente. Os humanos antigos não foram sabotados pela ideologia do materialismo ateísta e nihilista. Quando as mentes começam a transmitir juntas, sua transmissão coletiva se torna objetivamente real para elas. Mas para outras mentes que não estão envolvidas nessa transmissão em particular e não estão prestando atenção, tudo isso é apenas ruído de fundo. Assim, nenhum sinal é percebido por eles. Não chega à sua consciência. Não é que eles não tenham acesso a ele, é que eles não se sintonizam com ele. Sempre permanece abaixo do seu limite de atenção. O mundo real é o sonho compartilhado por todas as mentes. Todas as mentes estão transmitindo juntas e todas recebem e percebem o mesmo sinal comum. É por isso que todos concordamos com os fatos objetivos do mundo. Tudo que tem a ver com o paranormal é captado pelo fato de que todas as mentes estão constantemente transmitindo e recebendo, e podemos receber qualquer transmissão de qualquer mente se sintonizarmos nela.
Quase nunca o fazemos porque o sinal extremamente baixo é sempre dominado pelo sinal extremamente forte da realidade objetiva. O modelo básico da realidade da ciência é totalmente falso. Vivemos em uma realidade mental, não uma realidade material. O que a ciência acerta é que usa a matemática, mas a matemática está muito mais sintonizada com a mente eterna e necessária do que a matéria temporal e contingente. A matemática é racional, enquanto a ciência é empírica. O fato de que as mentes podem receber as transmissões umas das outras e responder a essas transmissões significa que nossos sonhos comuns podem muito bem ser abertos, o que significa que o conteúdo externo pode entrar em nossos sonhos e, da mesma forma, o conteúdo interno pode sair de nossos sonhos. Uma maneira pela qual os sonhos estão abertos à influência externa é por meio dos sonhos arquetípicos junguianos. Fritz Lutton escreveu: Os sonhos arquetípicos se distinguem por sua natureza impessoal e pela presença de imagens e motivos simbólicos comuns a mitos e religiões em todo o mundo. Eles costumam aparecer em momentos de crise emocional, quando se está vivenciando uma situação que envolve um problema humano mais ou menos universal. Eles também tendem a ocorrer em momentos em que um novo ajuste ou mudança na atitude consciente é imperativo, e particularmente em períodos de transição de uma fase de vida para outra, como puberdade, casamento, meia-idade. Nesta categoria estão os sonhos de desastres naturais, terremotos, furacões e outras imagens catastróficas do fim do mundo. Somente os psicologicamente ingênuos levam isso às ruas proclamando um apocalipse iminente. O resto de nós olha para nós mesmos e pergunta que mudanças devastadoras está acontecendo em mim, o que está balançando minha vida, o que há na minha atitude que deixa o inconsciente infeliz. Cada mente está aberta a todo o universo e pode aceitar conteúdo de todo o universo ou entregar conteúdo a todo o universo. Cada mente pode aceitar conteúdo do inconsciente coletivo junguiano, que conecta todas as mentes. Cada mente pode aceitar conteúdo de uma mente de grupo, que conecta um grupo específico de mentes. Cada mente pode aceitar o conteúdo de mentes individuais com as quais a mente estabeleceu uma relação substancial e, acima de tudo, cada mente pode, é claro, aceitar o conteúdo de si mesma. A maior parte do conteúdo dos nossos sonhos, na maioria das situações, é naturalmente fornecido por nós mesmos. Quando se trata de interpretar seus sonhos, ninguém é mais bem qualificado do que você, se você for honesto o suficiente consigo mesmo, o que infelizmente a maioria das pessoas nunca é. Fritz Lutton escreveu: Ao contrário da crença popular, interpretar sonhos é virtualmente impossível sem a cooperação do sonhador. Você precisa de um conhecimento profundo, tanto do contexto, a situação da vida real do sonhador no momento do sonho, quanto da atitude consciente do sonhador. Essas e associações pessoais com as imagens do sonho só podem vir do sonhador. Se o propósito essencial de um sonho é compensar atitudes conscientes, você precisa saber quais são, ou o sonho permanecerá para sempre um mistério. Outra pessoa, um intérprete de sonhos, precisaria saber muito sobre você para realmente ser capaz de dar sentido aos seus sonhos. Na maioria dos casos, os intérpretes de sonhos apenas tecem uma história convincente, que a maioria das pessoas aceita ingenuamente, se for apresentada com autoridade, convicção e jargão psicológico suficientes. Mas o objetivo real desse vídeo, desse longo vídeo para você, é um recado muito forte e importante. O que eu quero dizer a você é que nós podemos mudar o mundo através do sonho coletivo. Então, se cada um individualmente passar a ter uma mente transformada, estar mais consciente de si mesmo, através da verdadeira história, através do verdadeiro conteúdo de realidade,
que aconteceu e acontece com a humanidade, esse estado mais consciente de cada unidade que somos fará uma grande transformação na realidade percebida nesse sonho coletivo, e uma nova terra, um novo mundo será possível. Abraços e até o próximo vídeo.